Hoje eu vim aqui um pouquinho falar sobre o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Gente, que livro incrível! Eu acredito que todo mundo deva ler em algum momento da vida esse livro. Nem tenho muitas palavras para descrevê-lo. Eu vou contar um pouquinho da história e aí, se vocês se interessarem, vocês podem pegar esse livro para ler porque ele é super curtinho. Nesse vídeo, eu pretendo falar só sobre a história mesmo, tá? Da Revolução dos Bichos. Eu não pretendo entrar em nenhum assunto político nem nada. Aqui, nós vamos acompanhar a vida de alguns animais da Granja do Solar que trabalham demais e não ganham quase nada em troca desse trabalho. Essa Granja do Solar é do Sr. Jones, então, que é o dono, né, desses animais, e ele é um cara, assim, que maltrata os animais, né, e que bebe muito. Certo dia, o velho Major, né, que é um porco de respeito ali na granja, ele resolve reunir todos os animais, então, para contar um sonho que ele teve. Nesse sonho, então, haveria uma revolução e os animais poderiam, assim, finalmente viver em liberdade, sem ter dono, sem ninguém que os maltratasse, e eles poderiam viver em harmonia e paz. O Major, ele também explica que os animais viveriam como iguais, né? Não teria, assim, mais posto, um não seria mais, assim, maior que o outro, né? Ou mais inteligente, nem nada, todos seriam tratados como iguais. E essa ideia, ela então acaba ficando na cabeça dos animais. E logo após a morte do Major, se eu não me engano, esses animais eles realmente fazem essa revolução e acabam expulsando então o Sr. Jones e a mulher dele daquela fazenda e eles assumem então aquela granja como deles. Tanto que eles mudam o nome de Granja do Solar para Granja dos Animais, se eu não me engano. Ou Granja dos Bichos, algo assim. Só que como eles ficaram sozinhos, então, liderando aquela granja, eles precisavam realmente de alguém que liderasse os animais. E para isso, nós temos, então, nesse cenário, dois porcos. Um seria, então, o Bola de Neve e o outro Napoleão. O Bola de Neve, ele parece mais provável, assim, de ficar como líder, porque ele tem ideias boas, ele é um porco bom e ele sabe ali como lidar com os animais. Com a liderança, então, do Bola de Neve, eles até fazem uns mandamentos, assim, que todos os animais devem seguir. Como, por exemplo, o mandamento que diz que todos os animais devem viver em igualdade e também nós temos um mandamento dizendo que os animais não podem beber. E tudo estava indo bem, até que Napoleão tira ali uma carta da manga e ele usa uns cachorros para expulsar a Bola de Neve da Granja do Solar. Que agora não é mais Granja do Solar, é Granja dos Bichos. E é aí que a história começa a ficar mais interessante. O Napoleão, então, como porco mais esperto, ele começa a tirar proveito desses animais. E tudo, pelo que os animais lutaram até aquele momento, começa a se perder. Começando pela diferença de classes. Antes, havia aquela igualdade entre os animais. Agora não. Agora os porcos, por exemplo, eles vivem na casa que era do Sr. Jones. Até os próprios mandamentos são modificados em prol dos porcos. Como, por exemplo, o mandamento nenhum animal deve beber, eles mudam para nenhum animal deve beber exageradamente. E com isso, os porcos começam assim a embebedar. E existem outras alterações também que eles vão fazendo com o passar do tempo, mas esse daí foi só um exemplo que eu quis usar para vocês saberem até onde foi, né, a liderança do Napoleão. Os animais começam a ser usados e começam a sofrer mais do que na época do Sr. Jones até. E só que eles ficam assim, na cabeça deles, eles têm liberdade. Então parece que o sofrimento não é tanto. Mas na verdade o sofrimento de agora é até pior do que quando eles eram propriedade do Sr. Jones. E acontecem várias outras barbaridades nesse livro que vocês precisam ler para saber, porque eu não quero soltar nenhum spoiler e eu quero muito, muito mesmo que vocês deem uma chance para esse livro. Depois que eu terminei de ler esse livro, eu fiquei vários dias mesmo, pensando na história e comparando a história do livro com o que a gente passa hoje em dia. E então a gente vê que um livro que foi publicado em 1945 não está tão longe da realidade de hoje em dia. Gente, esse livro é curtinho, ele tem cerca de 150 páginas e metade praticamente do livro é só o pós-fácio, né? Escrito por esse Christopher Hitchens, e também nós temos 2 prefácios escritos pelo George Orwell. Então o livro mesmo, a história em si é super curta. Deem uma chance pro livro, vão lá, peguem, né, dê uma lida e depois volta aqui pra contar pra mim o que vocês acharam. Bem, então acho que é isso. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito confuso, porque eu tentei colocar todas as minhas ideias em ordem, né, pra passar pra vocês um resumo, né, sobre o que seria a história. Mas eu não sei se eu fui atropelando, se eu deixei de falar alguma coisa. Eu espero que o vídeo não tenha saído muito confuso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei. Ajuda a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau!